Olá, começa agora o JBR News Retrospectiva 2022. E neste primeiro episódio vamos trazer para você a análise do governo Jair Bolsonaro. Rodolfo, estamos aqui nesse nosso especial, começando hoje. A nossa audiência, sempre muito especial e querida, nos acompanhou durante todo esse período. E a gente vai levar para você um pouco do que a gente avaliou e analisou durante esse ano. E nesse caso abrimos com o primeiro episódio tratando do governo que governou o Brasil nos últimos 4 anos, presidido pelo presidente Jair Bolsonaro e que, no momento da eleição, não conseguiu a sua reeleição, mas deixou uma marca no Brasil. Né, Rodolfo? Como é que a gente pode falar aí de Jair Bolsonaro e do seu governo? Olha, Alexandre, acho que a primeira coisa importante para a gente dizer é que o governo Jair Bolsonaro traz para o país um determinado pensamento de direita que provavelmente irá permanecer, né? Isso fica, digamos assim, como um legado, né? Enfim, existe agora uma parcela da população que estava talvez um pouco escondida até então, que não se identificava assim, né? A gente tinha uma certa dificuldade das pessoas se identificarem às vezes como de direita e hoje não há mais isso. Esse movimento está colocado e isso é uma marca que fica. Agora, um governo com muitos lances de confusão, né? Foi um período de meio de tensão e de crise permanente, né, Alexandre? Eu acho que esse ponto que você toca é muito importante, porque de fato o Brasil parece que as pessoas elas não assumiam as suas posições políticas, não sei se por medo ou por desconhecimento. O fato é, hoje nós sabemos que no Brasil existem eleitores de direita, eleitores de esquerda, eleitores de centro. E aqueles que não querem saber de política. Está muito claro isso no Brasil. Isso é muito importante para uma nação. Que as pessoas mostrem o lado que elas queiram. E que os governos, em especial, tentem fazer com que os programas ideológicos de cada eleitor que o elegeu também sejam contemplados. E a gente vê realmente no governo Jair Bolsonaro essa identificação. Eu ressalto que algumas coisas aconteceram no governo Jair Bolsonaro que me chamaram muita atenção nesses anos todos que a gente está em Brasília. Uma delas é que o presidente da República, apesar do carisma que tem, apesar da grande liderança que tem nesse segmento, ele não ocupou a presidência da forma como os presidentes a exerceram. Ele foi meio que um coparticipante do governo e não o grande líder. Não sei se você teve essa ideia. Não, eu acho que você tem razão em determinados pontos, né? O presidente Bolsonaro realmente ele abriu mão de algumas prerrogativas do executivo, né? Que geraram algumas situações um pouco complicadas, né? De vácuo de poder que acabou sendo ocupado por outros poderes, principalmente pelo legislativo, né? Quer dizer, o legislativo começou a assumir um poder muito forte a partir dessa situação, né? Principalmente, a gente sabe, na questão orçamentária, né? Passou a exercer isso de uma forma muito mais forte, né? Com o que ficou conhecido como orçamento secreto, uma coisa que se desenvolveu porque o presidente Jair Bolsonaro abriu mão das suas prerrogativas de coordenar esse processo. Né? E houve também a questão da pandemia, nós não podemos negar, foi um governo que foi marcado por 2 anos de pandemia. Eu até vejo, Rodolfo Lago, do ponto de vista econômico, grandes avanços do governo Jair Bolsonaro. Talvez porque ele tenha delegado quase tudo ao ministro Paulo Guedes e que sempre teve uma cabeça mais liberal e que, de fato, os números que se apresentam agora ao final do governo Jair Bolsonaro, economicamente dizendo, são números muito positivos, levando em consideração que houve uma pandemia. Mas o papel do presidente naquele período foi lamentável, né, Rodolfo? Foi uma situação de completa omissão. O governo Bolsonaro apostou na gripezinha, né? Apostou que a pandemia seria somente isso, como ele chamou, uma gripezinha, uma coisa de menos importância. Morreram 700 mil pessoas no Brasil, né? E aquilo não era de jeito nenhum uma coisa para ser desprezada como foi. Foi o grande erro. Inclusive há pesquisas mais recentes que mostram que os próprios eleitores do Bolsonaro consideram que a condução da saúde, a condução na pandemia,
foi o grande problema, a grande falha do governo Bolsonaro. A gente tem que chegar ao final desse programa de retrospectiva, lembrando a você que todos os dias estaremos trazendo um tema relativo à retrospectiva e na próxima semana as perspectivas de 2022. Mas eu queria encerrar, Rodolfo, e que você também, com a sua opinião, dizendo o seguinte: o que eu acho que aconteceu e que marcou o governo Jair Bolsonaro de fato foi uma inoperância governamental. O presidente delegou muito das suas atribuições a terceiros, mas de fato ele marcou uma posição de país que não existia antes. O que acontecerá daqui para frente nós não sabemos, mas que de fato o governo Jair Bolsonaro é um marco na história brasileira, não há dúvida. Sim, eu acho que sim, marco nesse sentido, né? Ele traz um componente ideológico de direita para o debate nacional que até então não havia. Perfeito. Aqui encerramos este episódio, lembrando a vocês, amanhã continuamos com Retrospectiva 2022 JBR News. Até amanhã, gente.